E hoje eu quero falar sobre chamado. Deus tem algo muito especial para nós. Estive falando hoje no culto das 8 também. E Deus tem algo muito especial, porque essa é a principal missão da igreja. A missão é de Deus, e Deus chama a igreja para responder a esse chamado, de salvar e buscar o que havia perdido. Deus, quando olha para a igreja, ele vê uma igreja, um povo comprometido com Ele, com essa missão. É o meu chamado, é o teu chamado, é o nosso chamado, que é o chamado do Senhor. E eu gostaria muito que o Senhor pudesse estar abrindo os nossos olhos, porque foi num culto simples, foi num culto cotidiano, normal, um domingueiro como esse, que eu escutei uma mensagem de um pastor, e naquele dia eu entreguei minha vida para ser um pastor. Foi naquele dia que eu me respondi ao chamado missionário. Não tinha ideia, era novo, não sabia, mas eu senti que Deus tinha algo para mim. Depois do culto, conversando com o pastor, falei para ele de que eu tinha sentido algo especial. Ele falou assim: então é um processo. E eu comecei meu processo. Depois fui para o seminário, conheci a Raquel. Aliás, a Raquel deu aula para mim no seminário. Irmãos, eu comecei a desconfiar porque eu só tirava 10 na matéria dela, entendeu? Falei, alguma coisa está aí, entendeu? Aí eu comecei a fazer meu trabalho, deixar alguns recadinhos também no trabalho para ela. E aí começou um lance aí, né? Muito gostoso, e Deus foi abençoando. Mas foi um culto como esse. Então a minha oração hoje é que, com muito temor, com muita dependência do Espírito Santo, que o Senhor possa fazer algo especial na sua vida. Que Deus possa fazer algo especial na sua família, os teus filhos, os teus netos, se você já for avô. Deus tem algo, eu sinto que Deus tem algo para nós. Hoje de manhã foi tão gostoso aqui, tantas pessoas respondendo a esse chamado do Senhor, tantas pessoas engajando. Tem alguém que estava aqui no culto das 8? Tem alguém? Levanta a mão. Olha só. Foi tão bom que está repetindo, né? Porque não deu tempo para pregar toda a mensagem, mas hoje vai dar, porque, né, nós temos aí meio-dia, né? Meio-dia e meio, 1 hora, amém? O Júnior já deu start aqui, né, Júnior? Jesus fala assim, depois que ele morreu, que ele ressuscitou, ele apareceu para alguns discípulos, e foram aparecendo para 12, apareceu para mais 70, depois uma grande comunidade de outros discípulos, e a mensagem de Jesus é essa: assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Da mesma forma que Deus enviou Jesus, Jesus nos envia a nós. Nós somos resposta de Deus para esse mundo. Nós somos resposta de Deus para os nossos familiares, os nossos amigos, aquelas pessoas com quem nós trabalhamos, nós nos envolvemos diariamente. Nós somos resposta de Deus para o nosso bairro, aonde você está, no seu condomínio. Deus te chama para que Ele possa fazer uma obra na vida de alguma pessoa em especial. Alguém, Deus está dizendo para você que você vai ser boca dEle para dizer para alguém que aquela pessoa é especial, que aquela pessoa é importante, que Deus quer restaurar o casamento daquela pessoa. Quantas vezes, quando nós entendemos que somos chamados para isso, nós abrimos nosso coração e Deus nos orienta: faz isso, faz aquilo. Quantas vezes Deus fala para aproximar de uma pessoa que eu nem conheço, nunca vi a pessoa, para orar por ela, e de repente a pessoa se abre e começa a chorar, dizendo que estava esperando de Deus uma resposta. São coisas que, simplesmente pelo fato de dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero fazer parte dessa obra, me usa, me abençoa. Eu não sei como, Senhor, mas eu tenho certeza que o Senhor tem um propósito para a minha vida, e eu me coloco diante do Senhor. E eu quero falar sobre uma parábola muito conhecida, muito simples, a parábola da ovelha perdida. Todos nós já ouvimos essa parábola. Ela é relatada tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Lucas. E Lucas, então, ele é mais detalhista, porque ele fala não somente da ovelha perdida, mas ele fala da dracma perdida, ele fala do filho perdido.
é mais conhecido como filho pródigo, mas ele fala da ovelha perdida, fala da dracma perdida e fala do filho perdido. E essa é a missão. Jesus fala lá no começo, quando ele começa a relatar, fala assim: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. E nós vivemos numa sociedade tão perdida, nós vivemos num mundo tão perdido, cada vez mais precisando de Deus. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão se divorciando, pessoas estão abandonando casa, abandonando família, abandonando trabalho, pessoas estão se perdendo nas drogas, se perdendo em remédios, porque estão vazias no álcool. E Deus fala para você e para mim assim: olha, você é boca, você são as mãos que vão abençoar a vida dessas pessoas, vão de alguma forma dizer para essas pessoas que elas têm uma esperança, que Deus pode mudar a vida delas. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 18, e nós vamos ler dos versículos 10 até o versículo 14. Mateus 18, de 10 a 14. Jesus fala o seguinte: vede, não desprezais a qualquer desses pequeninos, porque vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que havia perdido. Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar aquela que se extraviou? E se porventura a encontra, na verdade vos digo que maior será, sentirá por causa daquela ovelha, do que das 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai celeste que pereça nenhum dos seus pequeninos. Agora vai lá em Lucas capítulo 15, é a mesma parábola, mas olhando de um prisma um pouquinho diferente, porque são pessoas que narraram. Mateus narrou de um lado, de uma forma, e Lucas narra de outro. E Lucas narra o seguinte, capítulo 15, versículo de 1 até o versículo 6. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixará no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, põe-a sobre os ombros e, cheio de júbilo, indo para casa, reúne com seus amigos e vizinhos e dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua igreja, diante da Tua palavra, e nós pedimos que o Espírito Santo possa, ó Deus, fazer presente em nós, nos nossos ouvidos, na nossa mente, e também, Pai, naquilo que nós queremos dispor ao Senhor, no nome de Jesus, amém, amém. Sabe, queridos, aqui se resume realmente a nossa missão. Jesus fala assim: o Filho do Homem veio para salvar e buscar o que havia perdido. Nós não temos outro ministério, outra missão tão importante quanto essa, de buscar pessoas, de evangelizar, de anunciar, de pregar o Evangelho. Eu queria falar sobre 3 áreas do nosso chamado. A primeira delas é o propósito. É saber que, assim como Deus enviou Jesus, Jesus nos envia. A nossa missão, qual é a nossa missão? De ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. A nossa missão é de anunciar que Jesus Cristo é o Salvador. O nosso propósito é esse. Quando nós lemos lá em Isaías, capítulo 61, esse texto não fala somente do Messias. Esse texto refere-se a você e a mim, refere-se a nós. Isaías fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Vamos ler junto? O Espírito do Senhor está sobre mim. Faz sentido para você? Que o Espírito do Senhor está sobre você?
Você não é qualquer pessoa. Você pode dizer: o Espírito de Deus está sobre mim. E se o Espírito de Deus está sobre mim, algo extraordinário acontece a cada momento. Eu não estou sozinho, porque o Espírito de Deus está sobre mim. Isso é muito sério, é muito importante saber disso. Isso gera em mim propósito. Então eu não estou trabalhando por trabalhar. O Deus não me colocou em determinados lugares por colocar, porque Deus me colocou naquele lugar, porque o Espírito dele está sobre mim. E Ele quer fazer algo extraordinário aonde eu estou, porque o Espírito de Deus está sobre mim. Levanta a cabeça, irmão. O Espírito de Deus está sobre você. O Espírito de Deus está sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os teus filhos. Agora, com que propósito está o Espírito de Deus sobre nós? E ele fala: porque o Senhor me ungiu. O Senhor derramou do Espírito dele sobre a minha vida, sobre a sua vida. E Ele te ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou a curar os quebrantados de coração. Quem são as pessoas que são quebrantadas de coração? São as pessoas que estão feridas, machucadas, depressivas, angustiadas, emocionalmente abaladas. E quem é que vai curar essas pessoas? Você. E como? Orando, intercedendo, abençoando a vida dessas pessoas, dizendo a elas que Jesus tem a solução, que Jesus é a solução, que Jesus é a resposta. E como faço isso? De maneira diária, do meu dia a dia, com a forma que eu sou, com o meu temperamento, com as minhas qualidades, eu posso anunciar a Jesus Cristo no meu convívio diário. Proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos, apregoar. O que é apregoar? É anunciar, divulgar o ano aceitável do Senhor. Pôr em Sião os que estão em luto, uma coroa de cinza, óleo, em lugar de uma coroa de cinza, óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito angustiado. Deus está dizendo que nós vamos levar a alegria para essas pessoas. Nós vamos levar esperança a essas pessoas que estão desesperançadas. E como que nós vamos fazer isso? Anunciando, dizendo que Jesus é a esperança, mas também vivendo, sendo uma pessoa agradável, sendo uma pessoa otimista, sendo uma pessoa cheia de fé, a fim de que se chamam carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão lugares antigos assolados, restaurarão aquilo que foi destruído, renovarão cidades. Deus tem pessoas em todos os lugares. Você crê que uma pessoa Deus pode levantar para abençoar uma cidade, sim ou não? Você crê que Deus pode levantar uma pessoa para abençoar uma nação, sim ou não? Deus pode. E Deus quer fazer isso. Por isso o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre você. Então você não é uma pessoa ao acaso, você não está largado, as coisas não saíram do controle, você tem lutas, dificuldades, mas pode dizer: o Espírito de Deus está sobre mim. E eu vou seguir pregando o Evangelho, vou seguir anunciando, vou seguir proclamando. Agora, o texto de Lucas fala que as pessoas se reuniram ali para ouvir Jesus e eles começaram a murmurar. Murmurar por quê? O que o texto nos fala? Murmurar dizendo: este recebe e come com os pecadores. Sabe, queridos,
o Espírito de Deus está sobre você, não somente para estar reunidos aqui como igreja. O Espírito de Deus está sobre você para que você possa estar junto com os pecadores. É diferente de assentar à roda dos escarnecedores, de saber que o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para que eu possa ir até eles e fazer diferença na vida deles, pregar o Evangelho com eles, estar com eles, anunciar Jesus Cristo a eles, ser de luz, ser sal e luz para aquelas pessoas. Eu tenho a sensação de que quanto mais consagrado nós estamos, mais longe dos pecadores nós ficamos. E é o contrário. O religioso é assim, os fariseus, os publicanos, os escribas. Mas Jesus ia e ficava com eles. Jesus ia e comia com eles. Jesus estava com eles ali. Essa é a missão que nós temos que assumir, de pregar o Evangelho, de estar com eles. Aproveitar todas as oportunidades. Onde você estiver, tem alguém precisando de uma oração. E se naquele momento alguém fala assim, olha, eu estou passando por uma luta, eu estou passando por uma dificuldade, não perca a oportunidade naquele momento, aonde você estiver, escuta, aonde você estiver, fala para ele, eu posso orar por você? Mas aqui, não precisa orar de olho fechado, coloca a mão nos ombros e ora, intercede, abençoa a vida dele. Você vai ver que grandes coisas Deus vai fazer com a sua vida, e Deus vai mandar uma e mandar outra, e vai criar tantas oportunidades para você. Não perca tempo e oportunidade. Eu fui visitar um sobrinho meu uma vez, e eu cheguei e falei assim, tio, eu tinha que visitar, tinha que ir num show. Eu apoio uns cantores e eu teria que estar lá. Eu falei assim, eu vou com você, mas tinha é um show. Eu falei assim, eu vou com você. Aí ele falou, você conversa com eles, nós voltamos. E nós fomos, entrei no camarim, e de repente entraram os cantores, e eles me apresentou, comecei a conversar com eles, fiquei sentado também um pouco ali. De repente alguém chega assim e fala assim, olha, está na hora, vai começar a cantar. Naquela hora, o Espírito me tocou. Falou assim, ora por eles. E eu me levantei assim, falei assim, posso orar por vocês? E eles ali meio, né? Pode. E eu orei abençoando a vida deles, abençoando a família, o casamento, pedindo proteção, livramento. E abençoei aquele momento e consagrei a vida deles. Passados uns 2 dias, o meu sobrinho manda uma mensagem de algum desses cantores, dizendo o seguinte, quem é aquele seu tio? Não sai da minha cabeça aquele momento que ele orou por nós. Não sai da minha cabeça aquele momento que ele orou por mim. Sabe, queridos, e se eu falasse assim, não, eu sou pastor, o que eu vou fazer num show? Aonde que eu estaria perdendo uma grande oportunidade se eu não estivesse ali? Deus me deu a oportunidade de orar e abençoar a vida daqueles homens. Sabe, às vezes nós repudiamos, falamos, não quero estar com essas pessoas, há bebidas alcoólicas. Você perde uma grande oportunidade de influenciar pessoas, de pregar o Evangelho, por causa de uma religiosidade. No final desse ano, dia 31 de dezembro, nós estávamos numa festa, e eu estava conversando com um sobrinho meu, casado com uma sobrinha, e ele estava já mais para lá do que para cá. Eu poderia muito bem repudiar aquela festa, sabe? Podia muito repudiar aquelas pessoas. Sabe, quando o Espírito de Deus está sobre você, aonde você estiver, alguém vai perguntar de Deus. E ali ele começou a perguntar de Deus. E eu falei para ele assim, você tem certeza, você percebe que Deus está aqui, que Deus poderia estar nessa festa? Ele olhou para um lado, para o outro. Eu falei, aqui? Eu falei, Deus está aqui. Deus está aqui. E aquilo entrou no coração dele, ele falou assim, Deus está aqui.
Você reconhece que você precisa de Deus? Ele falou assim: tio, eu preciso de Deus. Olha só como eu estou. E começou a chorar. Você quer entregar a sua vida para Deus? Quer entregar a tua vida para Jesus? Ele falou assim: eu quero. Depois de uma conversa larga, eu mostrando para ele, falando de Jesus, a esposa dele olhando de longe, minha esposa do lado, estava cheio de gente. Eu falei: então fica em pé. Fica em pé que você vai entregar a tua vida para Jesus. E eu coloquei a mão no peito dele e fiz a oração de entrega. Irmãos, eu fui orando, e ele foi orando, ele foi se quebrantando, ele foi chorando, chorando, se quebrantando, entregando a vida dele para Jesus. Sabe o quê? A esposa dele me procurou no outro dia e falou assim: tio, eu pensava que ele estava bêbado e que não estava entendendo nada. A primeira coisa que ele falou quando amanheceu no outro dia foi a oração que ele fez entregando a vida dele para Jesus. Essa semana mesmo, a sobrinha colocou no nosso grupo uma postagem de um pequeno grupo, ele participando de um pequeno grupo. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É o Espírito de Deus que está sobre nós e nos coloca nos lugares para abençoar. Eu não estou ali para beber, eu não estou ali para dançar, eu estou ali para ser sal e luz, eu estou ali para pregar o Evangelho para aquelas pessoas. Dos missionários que mais me impactou e impacta, e eu tenho muito contato com ele, depois disso, ele veio na nossa igreja, o Pedro do Borel, uma pessoa extraordinária, uma pessoa que ama, apaixonada por Deus e apaixonada pelas pessoas. E Deus levantou ele para pregar nas comunidades, nas favelas. Deus levantou ele para ir no sambódromo, carnaval, aquele frevo, aquele negócio fervendo. E ele levanta a equipe, prega o Evangelho. É possível? É possível! Claro que é! Ele não está lá para sambar, ele está para pregar o Evangelho. Ele estava contando um testemunho que ele encontrou uma mulher com todo aquele vestido. E ele falou assim: eu posso orar por você? Ela falou assim: mas orar aqui? Ele falou assim: orar aqui agora. E ele começou a orar por ela, abençoar a vida dela, a mente dela, o corpo dela, a vida dela. E ela começou a chorar. E depois da oração ela falou que os pais dela eram da Assembleia de Deus. Ela era da Assembleia de Deus e estava desviada. Faça a tua parte que Deus vai fazer a dele. E qual foi o resultado? Ela falou assim: eu estou no lugar errado, aqui não é o meu lugar, aleluia! É buscar o que estava perdido, o extraviado, o que está desgarrado, o que conheceu o Senhor e está perdido, e aquele que nem conheceu o Senhor. E aonde que ele está? Ele não está numa igreja, ele não está num lugar cheiroso, às vezes está num lugar horrível. E Deus vai te usar. Esses dias eu estava numa reunião com algumas pessoas e estavam alguns empresários, e alguém entrou assim, pedindo licença para comunicar que algum familiar daquela pessoa estava entrando para a UTI. Só para comunicar. Eu não podia perder essa oportunidade. Eu falei: podemos orar por ele agora? Era uma reunião, fora de lugar, de pregar o Evangelho, de orar. Falei: podemos orar por ele? Aí ele falou assim: pode. Então chama a pessoa aqui para dentro. Eu trouxe a pessoa, coloquei ela em pé e falei assim: sabe o quê? Jesus tem todo o poder, e agora mesmo Jesus está tomando a mente e o coração daqueles médicos. Vamos orar para que ele possa ser abençoado. Uma oração simples. Eu orei por ela, orei pelo irmão dela. Ela se quebrantou naquela oração, as pessoas que estavam na sala se quebrantaram. Sabe, queridos, nós não podemos perder a oportunidade. Não podemos. Seja num Uber, seja num restaurante, seja onde for, Deus dá para você a oportunidade de orar pelas pessoas, de abençoar. Eu estava na feira uma vez, e quando chegou a moça para entregar a nossa comida, eu falei assim: posso orar por você? Ela começou a se quebrantar porque ela fazia 3 dias que o filho dela havia falecido. 3 dias. Sabe, queridos,
3 dias a mulher já estava trabalhando para ganhar vida. Imagina o coração dela como é que estava. Eu orei por ela, pedindo consolo de Deus, pedindo um milagre de Deus. Quando terminamos a oração, aquela mulher estava em pranto, quebrantada. Nós não podemos perder a oportunidade. O Alexandre está aqui? O Alexandre do nosso pequeno grupo? O Alexandre sempre senta aqui. Faleceu a esposa dele. Sabe quem estava com ele, consolando? Um pequeno grupo, um casal do nosso pequeno grupo. O Jefferson e a Angélica, novos convertidos. Grudou neles. A Raquel estava em casa, não podia sair. Estava com o joelho quebrado, ainda está com o joelho quebrado, a rótula. Eu estava viajando e esse casal grudou neles. Eu liguei e falei assim, olha pastor, está aqui a Angélica, o Jefferson comigo todo o tempo, todo o tempo. Nosso chamado é esse, de consolar a vida das pessoas, de estar com elas naqueles momentos difíceis, de luto, de tristeza, momento de angústia, de depressão. Quantas pessoas estão deprimidas? Quantas pessoas pensam em morrer, tirar a vida? Quantas pessoas pensam em divórcio? O Espírito de Deus está sobre você. Você vai agir no natural. O que é o natural? É falar, é ser agradável, é orar, é não perder a oportunidade, é falar que Ele tem a resposta. Alguém falou um problema? Calma, Ele tem a resposta, Jesus tem a resposta, Ele é o Todo-Poderoso. Acalma o teu coração, vai dar tudo certo. Entrega a tua vida para Jesus, confia nele. Podemos orar? Vamos orar? Ora, é tão simples orar pelas pessoas, é tão simples pegar o momento certo, aquele momento de oportunidade, falar de Jesus para a vida das pessoas. É tão simples, é só você se colocar nas mãos do Senhor que Deus vai te usar. Existem coisas mais complexas, às vezes Deus, eu estou no aeroporto, Deus fala para falar com alguém, Deus é do meu coração, o Senhor está falando comigo, eu estou doido, o que é, Senhor? E aí vai que dá certo no final. Mas a maioria das vezes são coisas simples. É a pessoa que traz a necessidade, é a pessoa que aborda, é a pessoa que fala, e você somente ora, você só fala de Jesus, você aproveita a oportunidade. Eu estava tomando café numa cafeteria, e Deus falou para falar com um casal, e eu fiquei naquela luta, vou, não vou, que coisa maluca é essa? Chega na pessoa e fala, Deus tem que falar que Ele está no controle. E o casal saiu e eu não falei. E aquela luta no meu coração, e de repente o casal volta porque havia alguma coisa errada com a nota fiscal, com o cupom. Estava errado? Não. Era Deus me dando a segunda oportunidade. Não tive dúvida. Cheguei para aquele casal e falei assim, olha, aliás, veio só ele. A esposa ficou esperando, ele veio sozinho. Eu falei assim, olha, não sei o que Deus tem para falar para você, mas Deus manda dizer que Ele está no controle da sua vida. É isso. Eu estava morrendo de medo de falar e dar errado, entendeu? Quando eu falei, ele falou assim, vamos falar com a minha esposa? Chegou lá, falou assim, fala para ela o que você falou para mim. Eles estavam quebrantados. Tinha sabido de uma notícia de autoimune do bebê deles, criança de 4 meses de idade, estava desesperançado, sem nenhuma resposta, pedindo alguma coisa, algum sinal de que Deus estava com eles. E quem estava lá? Eu. É você num bar, é você numa lanchonete, é você numa cafeteria, onde você está, abre o teu coração, meu irmão, deixa Deus te usar. Sentido de missão, de propósito, de vida. Sabe como que comecei a namorar a Raquel? Numa pizzaria, cheguei para ela e falei assim, Raquel, você tem chamado missionário?
Ela falou assim, só vou para o campo quando tiver meu esposo. Eu falei, eis-me aqui, Jesus! Quem tem chamado tem sentido na vida. Não fica perdido. Não se prende. Tudo tem um sentido. Tudo tem um propósito na vida. Tudo encaixa, tudo vai. É um problema, Deus vai abençoar. É uma situação, Deus vai abençoar. É uma luta, Deus vai abençoar. Ele não baixa a cabeça, ele segue pregando o Evangelho. Segunda área que eu queria falar nessa manhã. Por que esse texto de Isaías não se refere somente a Jesus? Porque lá no versículo 6 ele fala assim, vocês serão chamados ministros de Deus e sacerdotes. Se fosse só para Jesus, estaria dizendo só para ele. E vocês serão chamados ministros de Deus e sacerdotes. Quem que é o sacerdote? Aquele que ora, aquele que abençoa as pessoas, aquele que intercede. Minha mãe sempre fala que canja de galinha, oração não faz mal para ninguém. Começa a orar pelas pessoas. Deixa de ser religioso. Ora onde você estiver. Ora no estacionamento, ora numa sala, ora com a pessoa, ora com todo mundo, ora com quem tiver, ora sozinho. Agora tem pessoas que querem orar só na casa. Ora, mas quando tem oportunidade não fala, não ora com as pessoas, não abençoa. Segunda área desse texto é o cuidado. Esse homem que tinha as 100 ovelhas, uma extraviou, ele pega as 99, prende, coloca no aprisco. Tem muita gente que quer fazer o de fora e não faz o básico. Primeiro eu tenho que criar uma zona de segurança para essas 99. Primeiro eu tenho que pastorear, eu tenho que cuidar. Primeiro eu tenho que proteger essas pessoas. Primeiro eu tenho que guardar, tenho que apacentar. Tem muitas pessoas que são bênçãos de fora e não são bênçãos dentro de casa. Você tem que ser bênção dentro da tua casa primeiro, para depois você ganhar o de fora. Tem que criar um conforto, uma proteção para aquelas pessoas que estão perto de você. Não somos perfeitos, mas Deus pode usar a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade para sermos sinceros. Abrir o nosso coração com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais. Ser autênticos, ser íntegros. Inclusive nas nossas mazelas, nos nossos pecados, ser transparente. Isso gera cuidado, isso gera proteção, isso gera autoridade. E esse homem pegou essas 99 e colocou guardadas. Porque se você não guardar, não proteger as 99, você pode não achar a que está extraviada e ainda perder aquelas 99 ainda. Muitas pessoas estão perdendo porque não criam um sistema de proteção, não guarda, não protege. Os nossos pequenos grupos foram feitos para a gente cuidar um dos outros. É um cuidando do outro. Os casamentos, das famílias. Agora mesmo, aqui atrás alguém falou assim, pastor, eu estou precisando de ajuda. E eu conheço essa pessoa. Eu falei assim, como é que está o pequeno grupo? Meu esposo não quer ir. Quando foge do pequeno grupo, foge da proteção, dá problema, vai dar ruim, vai dar BO. O pequeno grupo, pelo menos estão ali orando, intercedendo, e nós sabemos das lutas. Eu sou pastor, tem meu pequeno grupo. Cadê meu pequeno grupo? Está aí? Fica em pé, ó. Fica em pé aí, meu pequeno grupo. Lindo, ó. Lindos, ó. Ei, povo lindo. Pequeno grupo se apoia, se junta, a gente ora, sabe das dificuldades, sabe das lutas. Raquel pegou as meninas, colocou tudo num curso de mulher única. Eu peguei os homens, coloquei tudo
fazendo tudo que nós não fazemos: sexo, dinheiro e que mais? E comunicação. Tudo que não temos. Mas nós estamos lá, pelo menos estamos orando. Então, a bênção. Um protegendo o outro, orando pelo outro, cuidando, abençoando. Esses pequenos grupos são esses apriscos que nós temos, que colocamos as ovelhas guardadas. Aí quando tiver guardada, pode buscar mais. Vai atrás da ovelha perdida, vai dar extraviada. Se você não fizer bem um, você não vai fazer o outro. Aqui mais um casal do nosso pequeno grupo aí. Vocês não ficaram em pé, né, lindos? Amados, como que eu cuido? Nós temos pequenos grupos, temos a escola da família, tantos cursos. Você tem alguém que está precisando, vai lá, faz a matrícula dele, ajuda ele a se matricular, cuida dele. Você não tem tempo, mas alguém tem tem alguma coisa sistêmica que cuida, que abençoa. Nós temos a escola do discípulo, nós temos o Mini, nós temos a FUNASP. Tem alguém que você conhece que precisa de alguma situação com drogas, com álcool? Nós temos Nova Criatura, sistema que cuida. Alguém que está passando por algum abuso, alguma situação complicada na área sexual, com problema de violência de gênero, nós temos o Nova que vai lá e abençoa, que cuida. Alguém que está precisando de alimento, nós temos Amor de Verdade. Os imigrantes, nós temos o Connection. Nós temos meninas que estão grávidas, novas. Nós temos lá o projeto Elas, que abençoa. A terceira idade, nós temos o Viva Vida. Irmãos, a nossa igreja é maravilhosa. Ela tem um monte de áreas para abençoar a vida das pessoas. Adolescentes, nós temos o Livres. Tem um adolescente que veio para a nossa igreja e começou a participar do Livre. Os pais, para saber do filho, começou a vir para poder observar. O que aconteceu? Os pais se converteram, vieram para o nosso pequeno grupo, estão felizes, animados, mas veio por quê? Por causa do filho adolescente. E os pais estão integrados na igreja. Jovens, nós temos o Flow. Isso é o cuidado. É cada um contribuindo para abençoar, para proteger. Aí nós temos a terceira área, que é a busca. É uma busca intencional. Aquele homem saiu em busca daquela ovelha perdida. Lucas fala, e ele saiu a procurar até encontrar. Eu amo esse texto. Até encontrar. Agora, ele não saiu, ele saiu com critério. Eu imagino que a experiência dele, falou assim, essa ovelha, ela foi por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. E você sabe onde estão os perdidos? Você sabe onde estão as pessoas que precisam de Jesus? Aonde que elas estão? Você sabe onde elas estão? Talvez no convívio da família, talvez no seu trabalho, na sua empresa, talvez na empresa do seu patrão. Você que é empregado, já pensou orar pelo seu patrão? Pensou orar pelos companheiros de trabalho? Começa, porque certeza Deus vai fazer coisas extraordinárias. E esse homem então saiu a procurar, buscar, achar. E quando ele achou, ele colocou nos ombros pessoas que precisam de cuidado, ser carregadas no colo, talvez emocionalmente, talvez espiritualmente. Qual que é o resultado de tudo isso? Alegria. Alegria pessoal, de realização, de ser uma pessoa frutífera, de ser uma pessoa que ganha pessoas para Jesus. Um testemunho que você conta no WhatsApp, olha,
Fez sentido aquela oração que você fez para mim? Você não tem noção. Eu estava passando numa concessionária, encontrei o Rodrigo. Estava lá olhando um carro, e eu parei ali porque eu queria falar com ele. Entramos. Naquele dia acho que nós oramos por 3 pessoas, né, Rodrigo? Em momentos diferentes. E por último, não sei como é que foi lá, o Rodrigo trouxe lá a gerente daquela concessionária, e ela estava passando por uma situação, falei, vamos orar? Ela falou assim, aqui agora? Eu falei, agora. Eu falei, então vamos. Ela chamou mais alguém, e nós oramos por ela. Depois ela falou para o Rodrigo, fez todo sentido aquela oração. Ele estava passando uma luta muito grande naquela concessionária. Sabe, queridos, é só aproveitar, é só orar, é só dizer, Senhor, eu quero, e Deus vai falar. Como que Deus vai falar? Alguém vai se levantar contando uma dificuldade, alguém vai falar que está passando por uma luta, alguém que está no hospital, alguém que está desempregado, alguém que está com um problema no casamento, alguém que está desorientado. Todo dia, em todo momento, em todo lugar, alguém precisa de Deus. E você vai ser essa pessoa. E você vai ser esse canal de Deus para essa pessoa. O que nós precisamos? Com isso eu quero terminar. Primeiro, nós precisamos de motivação. Você precisa se motivar. Quem é que te motiva? Você só tem uma fonte. Porque às vezes, a pior coisa que eu tenho, quando eu prego, quando as pessoas ficam animadas e não motivadas. A sensação de vazio é quando não tem resposta. Parece que você está querendo animar as pessoas. A motivação, ela vem de dentro. A motivação é quando você fala, o Espírito de Deus está sobre mim. É eu e Deus. É uma motivação que vem de dentro para fora. Nós precisamos de esforço. Nós precisamos de criar um sistema para guardar as 99. Nós precisamos sair em busca daquela ovelha perdida. Às vezes você vai cheirar cigarro. Ah, não, mas eu não vou no lugar onde tem bebida alcoólica, cerveja, eu não vou. Você não vai, mas você vai perder a grande oportunidade de pregar o evangelho àquelas pessoas. Deus quer te usar de maneira sincera, coerente com aquilo que você crê. Deus quer te levar a lugares para você pregar o evangelho. Isso é esforço? Sim, esforço. Dedicação? Sim, muita dedicação. Sair da zona de conforto? Sim, nós precisamos sair da zona de conforto. Nós precisamos planejar, porque se para você evangelizar, para você falar de Jesus a algumas pessoas, você tem que colocar na sua agenda. Se você não coloca na sua agenda, você não realiza. É um jantar que você tem com não crente, é um café da manhã, um café da tarde. É uma coisa simples que você tem que colocar na sua agenda para você fazer contato intencional com a pessoa. Isso não vai acontecer do nada. Você precisa se organizar. O teu orçamento tem espaço para o não crente? O teu orçamento tem espaço para você comprar um livro para alguém? Para você ajudar alguém a fazer uma matrícula da escola da família? Agora temos o Summit. No teu orçamento tem alguém que você pode convidar, um empresário? Tem? Se não tem, é porque você não planejou. Aliás, você nem pensou. Mas nós falamos que o Espírito de Deus está sobre nós. Nós falamos que somos salvos. Nós precisamos, queridos, de uma motivação espiritual. E o motivo é esse. O Espírito de Deus está sobre mim. Ele me ungiu. Ele me ungiu.
Imagina o Adriano vendendo tintas. O cara vai lá comprar tintas, é para você, é para minha casa, eu estou construindo. Vem cá, vamos tomar um café aqui na minha sala, eu quero orar pelo teu projeto de vida. Quero orar pela tua casa. Olha que oportunidade. A pessoa vai rejeitar? Ninguém rejeita. É um profissional, é um médico, um professor, um atendente, um mecânico. É uma pessoa que trabalha numa cafeteria. É em qualquer área, em qualquer segmento. Deus pode te usar para você ser bênção na vida das pessoas.